Quem já se perguntou como é que se constrói um metrô ou a fundação de um arranha-céu sem que tudo vire um lago subterrâneo? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma verdadeira batalha invisível da engenharia que acontece bem debaixo dos nossos pés. É o chamado rebaixamento do lençol freático. E a grande questão é exatamente essa, né? Como é que se cava fundo para um prédio, uma estação de metrô, um túnel, sem que aquilo tudo se transforme numa piscina de lama? A resposta, olha, tá em dominar uma água que a gente nem consegue ver. Bom, e aí a gente chega no principal obstáculo, o tal do lençol freático. Pensa assim, ó, o subsolo é tipo uma esponja gigante. O lençol freático é o nível a partir do qual essa esponja está completamente encharcada de água. Se cavar abaixo desse nível, não tem jeito, vai inundar. Ok, para ser um pouco mais técnico, o lençol freático é exatamente a superfície dessa esponja encharcada. Sabe, a fronteira que separa o solo que está só úmido daquele que está completamente saturado de água. Entender onde fica essa linha, nossa, isso é a chave de tudo. Certo. Se a água é o problema, como é que os engenheiros fazem mágica e criam terra seca praticamente no meio de um pântano? Vamos dar uma olhada nas soluções de engenharia que tornam isso possível. A estratégia na teoria é até simples. Tem que rebaixar o nível da água, mas só temporariamente. E para fazer isso, a engenharia usa basicamente 3 técnicas principais. A ideia é criar uma espécie de bolha de terra seca bem ali, no local da obra. O primeiro método é o de poços profundos. Esse é o sistema peso-pesado, sabe? Usado em escavações gigantes e em solos onde a água passa fácil, tipo areia e cascalho. Aí são instaladas umas bombas submersas superpotentes para tirar um volume de água enorme. A segunda técnica é a das ponteiras filtrantes. Imagina uma série de canudinhos com filtros na ponta instalados em volta da área da escavação. Funciona super bem em solos arenosos e para profundidades menores. Aí, bombas a vácuo entram em ação para sugar a água. E por último, a gente tem os drenos. Essa solução mais direta, mais raiz, digamos, para escavações rasas. Aqui a gravidade faz quase todo o trabalho. Valas e canais direcionam a água para um ponto de coleta e de lá ela é bombeada para longe. Simples assim. Só que mexer com o equilíbrio da água lá no subsolo não é brincadeira. Essa solução de engenharia, que é super poderosa, também vem com riscos. E são riscos bem significativos, sabe? Perigos ocultos que podem causar problemas seríssimos se não forem muito bem gerenciados. O primeiro grande risco é o que a gente chama de recalque do terreno. Funciona assim. Quando se tira a água, o solo pode se compactar. Ele meio que afunda. E esse movimento, mesmo que seja mínimo, pode causar trincas nos prédios vizinhos, estragar as ruas, romper tubulação, vira um efeito dominó bem perigoso. O segundo risco gigante é o ambiental. Pensa bem, a água que se tira do subsolo, principalmente em área urbana, pode vir contaminada com um monte de coisa. Se essa água for simplesmente jogada de qualquer jeito no rio ou na rede de chuva, o resultado é poluição. E isso causa danos bem sérios para os ecossistemas. Então a pergunta é, como é que se transforma essa operação que é tão arriscada num procedimento seguro, controlado? A resposta está numa combinação de precisão, planejamento, muito meticuloso e tecnologia. Vamos ver qual é o jeito certo de fazer isso. E olha, o segredo para ter controle de tudo isso é o monitoramento constante. Isso é a alma da operação. Existem ferramentas como os pesômetros que ficam medindo o nível exato do lençol freático em tempo real. Ao mesmo tempo, outros medidores, os de vazão, dizem exatamente quanta água está saindo. Tudo sob controle. É como se a operação tivesse um cérebro digital, sabe? Todos esses dados dos sensores vão para sistemas automatizados. Isso permite que a equipe de engenharia controle tudo à distância e, o mais importante de tudo, receba alertas na mesma hora se qualquer coisinha sair do previsto. Assim dá para prevenir acidentes antes mesmo que eles aconteçam. No fim das contas, o ponto-chave é que segurança não se negocia. Isso quer dizer que tudo tem que começar com uma análise de risco bem detalhada. Exige todos os equipamentos de proteção, as inspeções têm que ser constantes, precisa ter um plano de emergência muito claro para saber o que fazer se der ruim e, óbvio, nada disso pode acontecer sem as licenças legais e ambientais, tudo certinho. Bom, e para a gente fechar, teoria é uma coisa, né? Mas as lições mais importantes vêm da prática, do campo mesmo. Vamos dar uma olhada em alguns casos reais que mostram na pele por que é tão importante seguir todos esses procedimentos à risca.
A primeira lição vem de um projeto bem grande em São Paulo. Lá, a falta de estudos geotécnicos detalhados levou a umas surpresas bem desagradáveis com o nível da água. A consequência foi direta: atrasos gigantescos e um custo que explodiu, foi muito maior do que o previsto. Um erro de planejamento que, literalmente, saiu muito caro. Agora, a segunda lição mostra o outro lado da moeda. Na construção de um túnel no Rio de Janeiro, o monitoramento contínuo foi o verdadeiro herói da história. O sistema percebeu o comecinho de um recalque num prédio ali do lado. Isso permitiu uma ação imediata para corrigir o problema e evitar um dano que podia ter sido seríssimo. É o exemplo perfeito do poder que a prevenção tem. Pois é. A reflexão que fica é essa. Da próxima vez que um novo arranha-céu começar a subir no horizonte da cidade, vale a pena pensar que, para ele poder crescer para cima, uma batalha silenciosa e invisível contra a água teve que ser vencida, lá no fundo, debaixo da terra.